E aí, tudo bom? Aqui é o Bruno e eu estou gravando aqui do ITA, onde eu me formei e muitos grandes executivos do país também se formaram. Eu tive a oportunidade de conhecer mentes realmente brilhantes nessa faculdade. Fiz amigos que estão em startups que faturam dezenas de milhões por ano. Outros são diretores em multinacionais como Heinz e outros são traders em bancos de investimento como Credit Suisse e UBS, que são grandes bancos suíços. Eu não posso prometer a você riqueza, mas eu posso te afirmar com bastante segurança que um bom diploma vai praticamente garantir que você terá uma vida muito boa. Diplomas de instituições como ITA, IME, Unicamp, USP, enfim, das melhores universidades do Brasil farão muita diferença na sua primeira contratação e também no cargo que você vai assumir, ou seja, farão diferença no desenvolvimento da sua carreira. Tá, mas como conseguir esse bom diploma? Bom, pode levar muitos anos de estudo se você decidir fazer isso sozinho ou se fizer um cursinho sem seguir o que os profissionais te mandam fazer. Pior ainda, pode ser que você desista porque chegou à conclusão que era impossível. Mas eu te digo, sem medo de errar, que mesmo você tendo aprendido muito pouco no ensino médio, é possível conseguir um diploma muito bom. Um diploma de uma dessas faculdades que eu mencionei. Você vai precisar estudar com uma estratégia eficiente e também vai precisar se dedicar muito. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a estudar para o ITA, eu não lembrava nem da fórmula de Bhaskara. E depois de estudar direitinho, eu aprendi muito mais do que uma fórmula. Eu fico impressionado com o pouco que se fala sobre estratégia, uma vez que ela tem a função de encurtar o tempo de preparação e, consequentemente, facilitar a sua aprovação. Mas os dados que eu te mostrei no vídeo anterior mostram que é praticamente impossível passar em um vestibular muito difícil sem um bom método. Se você ainda não viu os outros vídeos, veja. Eles vão te ajudar muito. E para ver esses vídeos, basta você clicar nos links que estão na parte superior dessa página mesmo. Mas uma pergunta, vamos lá. Como você encurta esse tempo de preparação? Você otimiza a sua estratégia particular. E é isso que os grandes cursinhos fazem. Vai muito além de fornecer aulas e apostilas. Eles fornecem um método de aprovação. Se você seguir o método, você vai passar. Ponto final. É só uma questão de tempo. Você não vai precisar jogar anos de estudo no lixo até aprender o que funciona ou não. Um bom cursinho já sabe o que deve ser feito e basta você seguir. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine se você pudesse diminuir o tempo de estudo até a sua aprovação. Melhor, sem ter que gastar uma fortuna. Isso é algo que faz seus olhos brilharem? Se a sua resposta é sim, então vem comigo que eu vou te levar lá no meu escritório, aqui em São José dos Campos mesmo, e a gente continua essa conversa. Opa, antes de irmos para a lousa mágica, deixa eu te falar de alguns prós e contras de fazer cursinho online. Eu vou começar pelos contras, para você não ficar pensando que são só maravilhas. Para começar, é necessário ter muito foco e disciplina, porque no dia a dia você vai passar a maior parte do tempo estudando no seu quarto ou em algum lugar tranquilo dentro da sua casa. Isso incomoda algumas pessoas, porque ter um colega ali do lado, na sala de aula, enfim, faz diferença para alguns. Tudo bem que você não pode conversar durante a aula, mas para algumas pessoas isso já faz uma diferença. Outro ponto é que a plataforma de estudos fica te avisando o tempo todo sobre as atividades pendentes. Então isso gera uma cobrança maior, que para alguns pode ser estressante. E em terceiro lugar, você tem que passar bastante tempo no computador estudando. Se for vendo filme, jogando, conversando no Facebook, é tranquilo. Mas é compreensível que algumas pessoas se sintam incomodadas estudando durante muito tempo no computador. É normal. Por outro lado, tem os prós, que na minha opinião são bem mais relevantes que os contras. Um ponto que pesa bastante é o preço, porque o cursinho online é muito mais barato que o presencial. Além de o valor do curso ser bem menor, você não gasta com transporte e alimentação na rua. Uma outra vantagem é a economia de tempo. Como nós já falamos, você não perde tempo no transporte ou na fila da monitoria. Mais uma característica do cursinho online, que vai te ajudar muito na preparação, é ter o conteúdo sempre à sua disposição. Isso é bom porque você pode relembrar
o que o professor fez numa aula, mesmo essa aula tendo acontecido lá no passado. E talvez o melhor de tudo é você poder aprender no seu próprio ritmo. Isso é muito bom, porque você consegue dominar o conteúdo antes de avançar. Deixa eu te explicar isso melhor lá na lousa mágica. Pronto. Agora que eu estou aqui na lousa mágica, fica mais fácil da gente conversar e eu vou te mostrar com uma ilustração como que fazer o cursinho online vai te ajudar por ser uma forma de estudo que você segue o seu aprendizado no seu próprio ritmo. Tá? Então deixa eu pegar uma caneta aqui e vamos fazer um desenho. Vamos pensar assim, quando você começa a sua preparação, você tem um conteúdo para aprender. Né? Então você tem esse conteúdo aqui, eu vou chamar de conteúdo 1, depois você tem um conteúdo 2, e assim por diante até vamos dizer que é um conteúdo M, vai, o enésimo conteúdo, vai em essência assim direto. E o que tem em cada um desses conteúdos? Você tem uma quantidade de lacunas para preencher, né? Que são as lacunas que existem no seu conhecimento. Por exemplo, para quem não sabe nada, né, quem começou a estudar agora, está tudo vazio, né? Então, todos os conteúdos tá tudo vazio. Então, vamos fazer que você chegou no cursinho nessa situação. Então, você veio para um cursinho presencial, você está fazendo um cursinho presencial. Como que vai começar? Você vai ver teoria, depois você vai fazer exercícios, e aí você vai preencher algumas lacunas do seu conhecimento. Você vai preencher. Vamos supor que você preencheu, poxa, eu fui muito bem no início do cursinho e preenchi 80%. Eu vou voltar para rever, poxa, mas assim, não dá para você voltar para rever, né? O que você tem que fazer? Você tem que avançar para o próximo conteúdo, porque o professor tem um programa dele para cumprir. Então você vai fazer teoria e exercícios para preencher as lacunas desse outro conteúdo. Tudo bem, você pode ter passado por uma monitoria aqui, vamos dizer que aqui você passou por uma monitoria e essa monitoria te ajudou e tal, você tirou umas dúvidas com um colega, mas você ainda carrega esses 80% para cá. Como você tem uma defasagem aqui nesse conteúdo, 80% legal, dá para passar a maioria dos vestibulares, mas você carrega isso aqui, você não consegue preencher a mesma quantidade de lacunas aqui. Então, esse desempenho que foi 80%, como existe um gap, então quando você vai para lá, você consegue preencher, por exemplo, 70% desse outro conteúdo. Então, você tem 80% de domínio desse primeiro conteúdo, 70% de domínio do segundo, e você vai assim até chegar aqui na frente, né? E vem para ver a teoria, aí você já está lá no final da sua preparação, vai ver exercícios, e esse efeito de, vamos dizer assim, um decaimento no seu aproveitamento, né? Chega aqui no final você dominando, sei lá, 20% do conteúdo. E aí você vai para o vestibular. O que vai acontecer no vestibular? Vamos escrever aqui, vestibular. Você vai para o vestibular. O que vai acontecer no vestibular? Pode acontecer no vestibular você ser aprovado, dependendo do curso e tal. Mas, poxa, quando você fizer a média assim, de todo o seu conhecimento, se não der o necessário para passar no vestibular e ainda tem nervosismo, um monte de coisa, você vai ter que voltar e fazer tudo desde o início. É isso que vai acontecer no cursinho, se você estiver fazendo um cursinho presencial. Por quê? Porque tem um ritmo para seguir. Se for no cursinho, se você estiver estudando por conta própria, não, né? Você pode parar mais nesses conteúdos, mas ainda assim você tem uma medida que não é muito precisa. Por quê? Porque você não tem tanta experiência ainda na preparação, né? Então, ainda assim você corre um risco. Como que funciona o cursinho online? Qual é a vantagem do cursinho online? E é um conceito já bastante desenvolvido fora do Brasil, em concurso público, né? É um conceito assim, muito bem desenvolvido. Tem até um americano chamado Salman Khan que aplica esse conceito diariamente nas escolas que ele orienta e aplica isso na plataforma dele. Mas o que a gente faz aqui, né, no cursinho online? O que o quadro faz, por exemplo? Você chegou nesse primeiro conteúdo, não fez o seu 100%, o conteúdo fica disponível e você volta, vê a teoria de novo, mas você passa aqui, ó,
você passa pela monitoria, aqui você vai ter a monitoria do quadro, você vai ter as aulas ao vivo, e esse processo vai te ajudar a preencher mais lacunas. Então pode ser que se você tiver um pouco de dificuldade, na segunda passagem você preenche ao invés de 80%, 90%, se você tem dificuldade. Ah, mas eu quero dar mais uma passagem, então eu faço de novo isso aqui, faço esse caminho de novo, fecho todo o conhecimento e aí eu vou com 100% de conhecimento, de domínio sobre o assunto. Com esse 100% você avança e este efeito com certeza vai ser menor. Logo na primeira passagem você já vai fechar mais do que aquele 70%. Você vai fechar mais conteúdo. Por quê? Porque você tem uma base melhor, entendeu? Você gastou mais tempo porque você tinha dificuldade. Joia, você não vai ter 70% mais, você vai ter tipo 90%. Ah, professor, mas eu quero maximizar, porque eu vou tentar medicina, quero passar na USP, na Unicamp. Então você volta nesses 90%, pega a monitoria do quadro aqui de novo, monitoria rosa, né? Monitoria, você pega a monitoria do quadro de novo, pega a aula ao vivo, pega a correção de redação, vem aqui e complementa. E fecha esse módulo também com 100%. Por quê? Porque está disponível para você. Mas observe que no segundo módulo você precisou passar por ele só mais uma vez. Né? E foi mais rápido, porque você já partiu de um valor melhor. Quando você for avançando, você vai seguir esse processo e passando por todas as etapas, ao invés de você ter fechado só, sei lá, 20%, que era o que você tinha fechado antes, era bem pouquinho assim, não está exato não, mas faz de conta que é isso, você vem agora e fecha quase tudo. Ah, porque está chegando no vestibular, eu comecei e estava meio sem base, eu não tive todo o aproveitamento que eu queria não, mas poxa, eu consegui fechar aqui com 80%. Se você chega com 80% aqui com o seu menor aproveitamento e o seu maior aproveitamento 100, quando você fizer a média, com certeza vai dar acima de 80. Aí isso aqui não vai acontecer com você. Por quê? Porque você gastou mais tempo onde você tinha dificuldade. Daí você pergunta, ah, Bruno, mas e quando eu estiver estudando tudo, será que eu vou ter que parar em todas as matérias? Não vai por dois motivos. O primeiro é que tem esse efeito de você começar a aprender mais rápido. Esse é o principal efeito de todos que acontece em todas as disciplinas. E tem um outro que já é natural, que é você ter mais facilidade com algumas matérias, saber melhor algumas matérias. Então, no final das contas, você aprende no mesmo tempo que você aprenderia fazendo um cursinho presencial. Por quê? Porque você deu mais atenção que você tinha dificuldade e ganhou tempo que você não precisa mais usar, né? Não vai precisar usar num assunto que você tinha mais facilidade. Ou seja, é um método muito mais eficiente e é por isso que com esse método a gente consegue aprovar os alunos no ITA, no IME, na USP, na Unicamp, as federais pelo Enem. Por isso que a gente está conseguindo alcançar esses resultados, que é esperado, acontece em todo concurso público. Né? Há muitos aprovados que passam, muitos aprovados, óbvio que aprovado é que passa, mas muitos aprovados se prepararam pela internet. Por quê? Porque a tecnologia está à disposição da pessoa, né? O conteúdo está sempre à disposição e o estudante pode aprender no próprio ritmo. Agora eu vou voltar lá para o escritório para a gente continuar a nossa conversa, só um minutinho. Ok, você já viu as vantagens do curso online e eu imagino que tenha ficado bem mais fácil entender por que tanta gente passa em um concurso público fazendo cursinho online. É verdade que é um tipo de preparação com poucos resultados relevantes em vestibulares difíceis. Mas as aprovações que os alunos do quadro alcançaram, mesmo em pouco tempo de existência, já são melhores do que os resultados de muitos cursinhos presenciais que chegam a custar mais de R$2.000 por mês. Para você ter uma base de comparação, o quadro já tem aprovações em vestibulares concorridos com AFA, IME, ITA e USP. E isso tudo em 2 anos de existência. Bom, você já aprendeu quais são as 3 principais estratégias de estudo que existem. E você também sabe que se você quer passar em um vestibular muito difícil e quer se dedicar muito, mas não mora perto de um bom cursinho presencial, ou a mensalidade e os custos com transporte
e alimentação fazem muita diferença para você, você tem os requisitos para estudar no quadro. Aqui no quadro, você vai poder se preparar de onde você está agora, pois só é necessário um bom link de internet. Imagine estudar no conforto da sua casa sem perder tempo. Além disso, você vai estudar por um cursinho de qualidade que aprova nos vestibulares mais difíceis do país. Mas, Bruno, eu vou ter que fazer outro cursinho? Não. Diferentemente dos outros cursos online, o quadro é um curso completo. Você vai precisar do apoio de livros de ensino médio se sua base for fraca. Igual aconteceria se você fosse fazer um cursinho presencial. Então, seu único custo vai ser com o quadro e, eventualmente, com livros de apoio. E é uma oferta sem risco para você, porque se você se matricular no plano anual e em 7 dias decidir que não quer mais fazer o quadro, a gente devolve o dinheiro para você sem qualquer questionamento. Se você fosse fazer um curso presencial com a qualidade do quadro, gastaria facilmente R$30 mil por ano, considerando mensalidade, transporte e alimentação, além de perder tempo de estudo no transporte. O nosso curso hoje sai por 12 vezes de R$ 247. Mas como você se comprometeu a ver este treinamento até o fim, eu sei que você tem mais chances de passar. Então eu vou te dar um ótimo desconto, mas só vou te falar no próximo vídeo. Por fim, eu vou te dar como bônus o treinamento de carreiras. Quando você se formar, você vai ter que decidir qual ramo da sua profissão seguir, certo? Então, quando você passar, você vai poder participar do nosso treinamento com médicos, engenheiros e advogados para saber qual o melhor caminho para você. Além disso, eu vou te dar outros bônus, mas só vou falar sobre eles no próximo vídeo. Para fechar esse vídeo, eu quero agradecer pelo seu tempo e se você tiver alguma pergunta sobre os nossos cursos, pode fazer nos comentários aqui embaixo que eu vou responder imediatamente. Eu quero agora que você pense se via o produto de cursinho como um método de aprovação ou como apenas aulas. E quero que você se responda se tem experiência suficiente para gerenciar sozinho seus estudos e passar em um vestibular muito difícil sem perder pelo menos um ano de estudos. Se você tem interesse de saber exatamente o que vai receber quando se matricular no quadro, qual vai ser o desconto e quais serão os outros vídeos, clique no botão aqui embaixo para ver o nosso último vídeo. Um grande abraço e até logo!